Olá, preciosidade! Tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a identidade. Fica aí comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer informações importantíssimas sobre a identidade. Não vai embora, fique aí. Meu nome é Elisete Anjos, estou como analista de perfil comportamental e nos meus atendimentos de coach trabalho com a inteligência emocional. O meu canal, Elisete Aconselha. Sejam bem-vindos e você que está aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Como eu falei para você, nós vamos estar falando aí sobre a identidade e eu quero usar uma figura maravilhosa que a Bíblia traz, a história de Moisés, que é possível a gente ver as fases, os processos que esse homem viveu para chegar até o propósito dele. Ele passou por um processo, assim como eu e você também vivenciamos um processo até chegarmos ao propósito. E é isso que eu quero falar com você. E nós temos claramente a respeito do nome e identidade. Nós temos o livro de Êxodo, que ele está claríssimo a respeito disso. Ele vai enfatizar a história exatamente do Moisés. E depois nós vamos ter o livro de Levítico. É um livro que as pessoas não leem, as pessoas não têm paciência, acham um livro difícil, cheio de tantas coisas lá que não vale a pena ler. E lá é um livro considerado mais sagrado na Bíblia, porque lá está o nosso chamado, o seu chamado. Mas antes disso aí, por favor, você já inscreveu no meu canal? Por favor, por gentileza, se inscreva no meu canal. Você, principalmente, que chegou aí pela primeira vez, se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like, ative o sininho. Bora lá para a identidade. Bom, então, gente, repetindo aí, livro de Êxodo, ele vai falar para nós sobre nome e identidade. Livro de Levítico, ele vai falar sobre o chamado. Aliás, os dois, né? Vai encaixar aí. Mas fala-se mais lá no livro de Levítico, que é um livro que as pessoas mal leem, né? Mas lá é um livro sagradíssimo, considerado mais sagrado na Bíblia. E lá ele traz enfaticamente o nosso chamado. Bom, no final do livro de Deuteronômio, nós vemos as informações lá que José ele faleceu, os irmãos dele também, porém, uma nova geração ficou, né? Na nova geração de José, ela ficou ali no Egito e ela foi crescendo, ela foi se multiplicando e houve-se um novo faraó, um novo rei, e esse rei começou a perceber que esse povo ele estava crescendo, se multiplicando e era um povo sábio, um povo inteligente. Eles fizeram uma estratégia e acabaram aprisionando esse povo. E esse povo passou a ser escravo porque não conheciam as suas identidades. E aí, o que ocorreu? Eles sofreram muito, porque se sujeitaram a trabalhos terríveis, eles não tinham direito a nada, nem mesmo os filhos que tinham, não tinha propriedade, tinha nada. E eles começaram a clamar, a orar a Deus. E o Senhor ouviu e já estava preparando alguém para libertá-los. E aí eu quero te dizer que talvez você esteja aí nesse momento aí em escravidão, como esse povo do Egito. Você tem até orado, talvez você está aí na escravidão da escassez, você está aí na prisão da mentira, da ansiedade, da preocupação, do mau relacionamento conjugal, você talvez está em vícios, né? Vícios de bebidas, drogas, prostituição e vícios emocionais. Você está preso nisso aí, a sua vida não anda, você não chega onde você deseja, está sempre em sofrimento e sempre murmurando, sempre nessa escravidão como esse povo. Né? E tudo isso aí é causado por não saber o seu nome, não conhecer a sua identidade, não conhecer o seu propósito, primeiramente não conhecer a Deus. Tudo que nós precisamos é conhecer a Deus, aquele que te trouxe para essa jornada, porque se você não conhecer a Deus, você não vai saber o seu nome, você não vai conhecer a sua identidade, você não vai saber o seu propósito, e ele não vai chegar até você, porque assim estava sendo aquele povo. Eles não tinham nem o direito, né? Porque eles tinham que cultuar o mesmo Deus de Faraó. Bom, mas enfim, Moisés, ele nasceu
através da Joquebede, que era uma hebreia. Naquela época, todas as crianças hebreias que nasciam, homem, né, eles teriam que ser assassinados, né, ou seja, ser lançados no rio Nilo. Joquebede conseguiu esconder o Moisés, mas chegou um momento que não deu mais para ela se esconder, ela teve que colocar ele numa arca, tomou essa arca e colocou ele no rio Nilo. E ele descendo ali no rio, a filha de Faraó estava ali tomando o sol, recolheu, né, salvou Moisés ali, levou Moisés para o palácio. O Moisés foi criado por ela, né, ela como mãe dele. Ele deixou a identidade dele de hebreu e foi viver a identidade egípcia, porque ali ele teve toda a vida de um rei, aliás, de príncipe, né? Ele teve tudo. Estudiosos, os teólogos estudiosos, eles dizem que Moisés fez várias faculdades, ele aprendeu línguas, o cara era poliglota, um cara inteligente, ele se tornou um homem muito poderoso. E até mesmo o próprio palácio, ele era uma potência. Eu tenho um amigo e mentor, ele estava falando para mim a respeito do palácio, e ele disse que ele comparou o palácio com a Casa Branca, lá nos Estados Unidos, que é uma potência. Assim era o palácio ali, o maior daquela época, né? E Moisés ali estava. Então você imagina o poder que esse homem tinha ali, porém com a identidade errada, né? De hebreu ele estava sendo egípcio, mas enfim, ele saiu. Vou ter que usar aqui o leque, ó, tá muito quente por aqui, gente, muito quente hoje. Bom, Moisés saiu e encontrou um egípcio violentando um hebreu. Ele ficou indignado, olhou para um lado, olhou para o outro e simplesmente ele assassinou esse egípcio e escondeu ele embaixo de uma areia. No segundo dia, ali naquela região, ele encontrou novamente duas pessoas brigando ali e novamente ocorrendo a mesma coisa. E aí ele foi lá falar com a pessoa e simplesmente falou, tipo, quem é você, Moisés? Ontem você matou um egípcio e escondeu ele dentro da areia. Agora tá aqui querendo tirar uma de bonzinho. Que isso? Eu imagino que naquele momento ali ele deve ter assustado, passou uma apura. Ai, eu tenho que ir embora. Tá todo mundo já sabendo do que eu fiz, né? E realmente, o faraó já sabia que ele havia matado esse egípcio e já mandou matar Moisés. Só que Moisés fugiu para o deserto. Ele foi para o deserto, ele não foi para o deserto por escolha, não. O deserto, o Senhor nos leva para que a gente venha conhecer Ele mais, que a gente venha ter intimidade com Ele. Eu tenho um vídeo sobre isso aí. Você procura aí que você vai encontrar. O deserto é o lugar do silêncio, é o lugar da batalha, das dificuldades, da guerra, mas que você vai ter a vitória, você vai viver aprendizado, aí você vai entender quem você é e aí o Senhor vai aparecer. Então vamos lá, Moisés fez a travessia, chegou até a cidade de Midian e ali ele encontrou as filhas de Jetro num poço. E essas filhas, ele ajudou, salvou as meninas lá, né? Que elas estavam sendo incomodadas por vizinhos. E ele praticamente salvou, né? Elas foram buscar água e acabou que não estavam querendo que elas pegassem a água, mas Moisés resolveu o problema. Falou para o pai, contou da ajuda do Moisés, enfim, Moisés passou a ser membro daquela família. Por quê? Porque ele casou com a filha do Jetro. O Jetro era um sacerdote ali naquela época. Então ela casou com a filha dele, a Zípora, a filha mais velha. Casou, constituiu família e ele passou a pastorear as ovelhas do Jetro, o rebanho do Jetro. E com a inteligência, um homem letrado, um homem sábio, ele fez prosperar os negócios do Jetro, né? Transformou os negócios do Jetro ali. E ele continuou pastoreando essas ovelhas. E imagina, um príncipe sair lá desse castelo, desse palácio que era uma potência, pastorear a ovelha, gente, olha só. Por que isso? É para que ele se tornasse uma pessoa humilde, que a arrogância caísse, que aquele poder desconectado de Deus, porque ele não tinha conexão nenhuma com Deus. Ele não tinha conexão com Deus.
E ele precisava de ter essa conexão com Deus, ele precisava de conhecer a Deus para que o propósito dele chegasse até ele. E aí, por essa razão, ele estava ali pastoreando essas ovelhas. E um belo dia, ele chegou até o Monte Horebe, do outro lado do deserto. E aí começou a pegar fogo na sarça ardente. Foi um fogo assim grande, né, extenso. E Moisés, a hora que Deus viu que ele ia olhar, a Bíblia fala, tá lá, está escrito no livro de Êxodo, que ele ia olhar a sarça, Jesus falou: Moisés, olha aí, presta atenção, Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Ele chamou Moisés pelo nome. Ele podia falar nome, não, ele chamou Moisés. E Moisés ouviu. E ali, o Senhor falou: tira suas sandálias. Aquelas sandálias representavam a cultura do Egito. Só usavam sandália quem era poderoso, príncipe, quem tinha dinheiro naquela época, tinha posição, porque os escravos, eles andavam descalços. E aí o Senhor diz do tipo: Moisés, aqui não é Egito, esse lugar aqui é santo, não tira a sandália. Moisés já estava sendo trabalhado, já estava se tornando humilde, e ele tirou as sandálias. E aí ele tirou as sandálias, aí ele começou a ouvir a Deus, e Deus começou a ordenar ele, falar para ele que ele foi escolhido para salvar aquele povo, que ele ouviu a oração daquele sofrimento do povo. Ele, além dele ver, ele ouviu. Então Jesus, ele sabe do seu sofrimento, ele já viu o seu sofrimento, ele já ouviu o seu choro. Mas você precisa de conectar com ele, você precisa de conectar naquilo que ele te chamou. Foi assim que Moisés fez, Moisés ouviu. Só que, quando ele chamou Moisés, Moisés começou a dar desculpa. Não posso ir lá não, porque eu matei um egípcio. Moisés, quem te perseguia lá já morreu, não vive mais. Ah, mas eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu falo lento, né? Faltou falar, eu sou gago. Mas a Bíblia fala que ele disse que não era eloquente e a fala dele era tipo mansa. Preocupa não, porque seu irmão Arão já está vindo aí no deserto e ele vai ser o seu porta-voz. Eu vou falar com você e você vai falar com ele vai falar com o povo e vai falar com o faraó. Então, até então, Moisés estava esquecido, né? Que ele era um cara que fez várias faculdades, que ele era um cara poliglota. Parece que cegou tudo ali naquele momento, ele ainda não entendia, né? Então ele começou a colocar dificuldades. Quais as dificuldades que você tem colocado aí na sua vida? Você tem recebido o chamado, mas você tem dado tantas desculpas. Quais são elas? Quero te falar que nenhuma vai te impedir daquilo que o Senhor falar: vai, eu te envio. Você não tem que preocupar, porque Ele providencia todas as coisas. Ele só quer que você obedeça às ordenanças dEle. E para isso, você tem que viver uma intimidade com Ele. Você tem que conhecer Ele. Aí você vai saber seu nome. Você vai saber a sua identidade. Você vai conhecer o seu propósito. Aí Ele vai vir até você, como Ele veio até Moisés aí nessa sarça ardente, para ordenar o que você tem que fazer aqui nessa jornada. Porque você tem um propósito para cumprir. Foi assim com Moisés. E aí a história fala que Moisés foi. Ele foi, teve os momentos que o Arão falou por ele, né, tanto para o povo quanto para Faraó. E durante os capítulos da Bíblia, a gente observa em algumas vezes que Arão não falou mais. Quem falou foi Moisés, e com autoridade. O homem descobriu a identidade e o propósito dele. Não houve mais barreira. Mas chegou um momento que ele ficou meio tribulado, sabe por quê? Porque ele não via as coisas acontecendo, o faraó só ficou negando. Ele falou: Deus, espera aí, você me chamou e tal, e agora o homem não decide o que é isso. Aí Deus falou: Moisés, espera aí, deixa eu te falar. Eu apareci para Abraão, eu apareci para Isaac, eu apareci para Jacó. Eu sou Deus. Então Jesus fala para você: eu sou Deus. Não coloca limite para mim. Não coloca limite, apenas
me busque, conecte comigo, e isso não acontece de um dia para a noite, não. Nem um, nem dois, nem um mês, 2 meses. Isso é tempo, gasta tempo. Existe fase, como houve com Moisés. Houve todo um processo. É só você vir no livro de Êxodo que você vai ver todo esse processo. Aí sim, você chega lá no seu propósito. Aí o Senhor vem e Ele vai ordenar o que você tem que fazer. E você vai sair de onde que você tem estado, que não tem permitido que você prospere e que você chegue até a sua terra prometida, que você encontre os tesouros que estão escondidos. É necessário que você obedeça aquilo que o Senhor te chama para fazer, assim como Moisés, que Moisés cumpriu e ele tirou aquele povo do Egito. Então é isso, você precisa de conhecer o seu nome, a sua identidade, o seu propósito. Uma vez você conhecendo, o Senhor vai vir até você, mas gasta tempo com Ele, você precisa de conhecer Ele primeiro, para que Ele venha para te dizer qual é o seu propósito. Faça isso e tudo vai mudar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, deixa aí sugestões, mas por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva aí no canal. Inscreva no canal, deixa o seu like, um segundinho só, deixa o like, ativa o sininho para que o YouTube possa passar esse vídeo para mais pessoas. Quero te ver aqui nos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar. Tchau, tchau. Até breve.